Então vamos lá. É chamado receituário oportuno. E eu acho importante esse capítulo, gente, principalmente quem está nos ouvindo na gravação, é que ele vai abordar sobre a depressão. E ela coloca aqui, a irmã Dufour, o encontro de uma das enfermarias do Hospital Esperança. Capítulos deste livro é um relato da vida espiritual. Bom, para quem não é espírita, ou não tem tanta intimidade com a cultura espírita, é sabido que depois do desencarne, os espíritos reúnem colônias espirituais. Renato e Ângelo podem me ajudar nisso. E essas colônias são milhares de cidades que existem na vida espiritual. Na minha opinião, uma das maiores colaborações do espiritismo é justamente em demonstrar que a vida chamada espiritual não é abstrata. Ela não é algo que é fantasmagórico ou imaterial, como até muitas filosofias pregam. Ela é algo material, muito mais material que a gente imagina. No mundo espiritual, segundo as informações dos espíritos, uma cadeira é tão densa quanto a nossa cadeira. O carro, a flor, a planta, o animal, isto é uma vida que vai além dessa. Portanto, como diz o espírito André Luiz, o que o berço inicia, o túmulo desdobra. Quando deixamos o corpo físico, continuamos da mesma forma que estamos aqui hoje. Eu acho que, na minha opinião, um dos pontos mais brilhantes da doutrina espírita, que diz que quando o indivíduo ele falece, isto é, o corpo entra em decomposição, a anóxia cerebral, a falta de oxigênio, o espírito sai do corpo, nós voltamos para a vida espiritual da mesma forma que estamos aqui. A morte não beatifica ninguém, nem demoniza ninguém. Se todos nós desencarnarmos agora, continuaremos daqui a 2, 3 minutos fora do corpo, com os mesmos anseios, gostos, medos, desejos e assim por diante. Então, essa é uma das maiores colaborações que o Espiritismo traz para nós, um dos seus princípios. E ela coloca aqui, a irmã Dufour, o encontro de uma das enfermarias do Hospital Esperança. O Hospital Esperança, ele existe numa das colônias espirituais que foi fundado por um missionário espírita, em que ele foi médico na Terra. E esse missionário espírita, Eurípides de Barçanufo, ele que faleceu na gripe espanhola, jovem, ele inaugurou esse Hospital Esperança. Eu tive a oportunidade de conversar com Vanderlei de Oliveira, que é o autor médium, né, do livro, e ele relata que durante o seu desdobramento, durante o sono, para quem não é espírita, durante o sono, nós muitas vezes temos a oportunidade de ser levados pelos mentores espirituais até algumas regiões espirituais. Principalmente quando se é médium. Ele é médium, ele tem maior facilidade de fazer o que nós chamamos de desdobramento espiritual durante o sono, ou durante um transe mediúnico. A experiência do Vanderlei de Oliveira, que é o médium deste livro, ele relata que, ele falando comigo, eu perguntei para ele, você já viu o Hospital Esperança? Ele falando assim, durante o sono, meus mentores espirituais me levaram até o Hospital Esperança. Ele me perguntou, você já foi no UFMG em Belo Horizonte? É muito semelhante àquilo. Então, o Hospital Esperança não é apenas um local, são vários prédios, atendendo milhares de espíritos que foram considerados fracassados no mundo religioso. Médiuns, espíritas, umbandistas, líderes espirituais, seja na Igreja Católica, Protestante, assim por diante. Então, esse Hospital Esperança, uma das especialidades, segundo a irmã Dufour, que esse hospital é relatado em outros livros, é para recolher esses espíritos recém-desencarnados que, de certa forma, não tiveram muito êxito na sua missão. Pelo menos chegam no mundo espiritual com muitas coisas para serem consertadas, muito hebetados, desorientados, revoltados. Então, ele é acolhido amorosamente pela caridade que fizeram nesse hospital de amor, que foi fundado por Eurípides de Barçanufo, que, segundo notícia, é um indivíduo que mais teve mediunidade na Terra, semelhante ao Chico Xavier, quem quiser estudar a vida de Eurípides. Então, eu estou fazendo esse introito para quem não tem tanta intimidade, está nos ouvindo na gravação, sobre o que vai acontecer agora. O que nós vamos relatar agora aconteceu numa das enfermarias do Hospital Esperança, que fica numa das colônias do plano espiritual, que, segundo notícia, alguém até me corrija, estaria mais ou menos próximo ali de Uberaba, Uberlândia, segundo a descrição dos espíritos. E temos aqui um encontro de um médico que foi realmente missionário na Terra, que é o Inácio Ferreira. O Inácio Ferreira foi psiquiatra espírita no sanatório espírita que existe até hoje lá em Uberaba, que teve o apoio do Chico Xavier na época. E ele é muito espirituoso, foi um homem realmente muito conhecido na Terra e que não tinha papas na língua. Ele falava o que tinha que ser falado, o Inácio Ferreira. E continua, como nós todos continuamos.
como nós somos aqui no plano espiritual. Como eu disse, a morte não beatifica ninguém. Então vamos lá. É chamado receituário oportuno. E eu acho importante esse capítulo, gente, principalmente quem está nos ouvindo na gravação, é que ele vai abordar sobre a depressão. A depressão, ou a melancolia, ou a tristeza, ou a sensação de vazio, que realmente é um dos maus do nosso século, e que muitos de nós estamos tendo esse desafio de enfrentar o desgosto, o vazio, o desânimo e a depressão propriamente dita. E a depressão nem sempre, ela se mostra com aquela pessoa chorosa na cama, com falta de energia, não quer fazer nada. É interessante que este capítulo ele vem ao encontro das últimas correntes da neuropsiquiatria sobre depressão. As pessoas acham que depressão, portanto, é apenas uma pessoa chorosa que não quer fazer nada. Ela tem várias facetas. Então, começa lá chamado receituário oportuno. Como é um capítulo muito extenso, um diálogo muito extenso, nós não vamos ler todo o encontro, que eu quero parar num ponto e comentar uma frase muito importante dele. Então, começa lá receituário oportuno. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. É uma das obras básicas de Allan Kardec, para quem quiser pesquisar. Então, o espírito de Hermance do Fogo começa descrevendo esse encontro na enfermaria da Hospital Esperança. Desde o seu desenlace do corpo físico, do seu desencarne, o doutor Inácio Ferreira tem como tarefa matutina receber doentes em seu consultório no Hospital Esperança. Algumas vezes, devido ao agravamento dos quadros psíquicos, alguns pacientes são acolhidos em alas específicas de recuperação. Muitos pacientes espirituais, eles ficam em um transtorno espiritual muito grande. Alguns chegam quase a perder a forma humana pelo desequilíbrio espiritual, emocional, psíquico extremo. Acompanhando muitas dessas visitações de amor, viemos conhecer o caso Anselmo, líder espírita experiente e valoroso por mais de 45 anos no Triângulo Mineiro. Era um indivíduo trabalhador do movimento espírita que desencarnou e estava se sentindo muito mal com a chegada dele na vida espiritual. Ele não tinha resolvido muitas questões. Ao chegar à ala, foi recebido por Manuel Roberto, que era um dos ajudantes enfermeiros do Inácio Ferreira. O enfermeiro dedicado ao velho companheiro desde os tempos do sanatório psiquiátrico uberabense. Informado sobre o agravamento do quadro, o doutor Inácio abordou o paciente. Anselmo, Anselmo, como passa, meu bom amigo? Péssimo. Por que, meu filho? O senhor tem conhecimento do que passei durante a vida física? Sim, estudo sua ficha há vários dias. Então deve saber que um terrível estado de desgosto íntimo acompanhou toda a minha vida. Fiquei firme na atividade espírita, na esperança de ter um pouco de sossego neste plano, mas parece que não terei, não é mesmo? Cada qual colhe o que plantou. Pois vou dizer ao senhor, só não suicidei no corpo por saber das dificuldades de tal ato. Vontade não me faltou, pois a cada dia que passava, angustiava ver a minha penúria. Oração, trabalho e estudo não me curaram a tormenta. Contudo, minha alternativa foi continuar a trabalhar e esperar para depois da morte o alívio, a libertação. Agora chego aqui o que tenho, mais tormenta, remédios e internação. E como se sente diante disso? Eu quero matar a vida, já que não tive coragem de matar o corpo. Doutor, é possível se suicidar por aqui? É possível? Se for, pode me ensinar? Só parando aqui um pouquinho, gente. Eu vou ler pelo menos uma parte desse encontro para a gente contextualizar a depressão num novo ângulo. Por isso que eu preciso a gente continuar lendo. Mas olha que interessante. Ele está no plano espiritual, ele faleceu há anos atrás, né? E aqui uma vontade de morrer de novo, por o desgosto que ele estava sentindo muito grande. E eu vou chegar nesse ponto, que como é interessante esse capítulo, como eu repito, ele vai ao encontro de pesquisas mais modernas e recentes, de critérios diagnósticos mais recentes da neuropsiquiatria sobre depressão. Só segue o homem. Depois de 4 crises, ainda pensa nisso? Faça um esforço maior. Esforço? Mais do que fiz na Terra? Para quê? Meus problemas começaram ao reencarnar e continuam depois do meu retorno. Para mim, chega de lutas. Todos temos problemas, meu filho. Vá me dizer que o senhor, como médico nessa casa de luz, tem algum problema. Quem está deitado e queixando sou eu, e não o senhor.
Tenho mais problemas do que você possa imaginar. Em verdade, Anselmo, nossos problemas iniciaram quando apartamos de Deus. Isso se deu há milênios sem conta. Eu sou deportado de outro mundo, não sou? Deixemos esse assunto para outra hora. Esquivou-se o servidor. Nunca tive prazer de viver na vida física. Não sei, nem sei bem o que é isso. Não devo ser mesmo deste mundo. Contudo, se aspiro ser feliz, devo ter experimentado isso algum dia. O senhor concorda comigo? Certamente. Achei que morrendo, depois de tanta dor, fruiria o bem-estar, a paz. Entretanto, creio que devo ter esquecido algo durante a vida corporal. Estranho, doutor Inácio. Já morri e continuo com vontade de morrer. O que é isso, meu Deus? Quando vai terminar esse inferno na mente? Qual a minha doença? Depressão. Depressão? E como curar isso? Aprendendo a viver. Eu não tenho depressão. Pessoas com depressão não lutam como eu lutei. Posso lhe aplicar um teste, se você desejar. Aplique. Responda com sinceridade. Você sentia desânimo, inconformação e angústia com frequência na vida física? Sim, muito. Isso é depressão. Mas nunca nenhum médico jamais diagnosticou. No máximo falavam em cansaço. Depressão é cansaço de viver, meu filho. E como não sentir isso com a vida que eu tive? A pergunta está mal formulada, Anselmo. Melhor seria dizer assim. E como não sentir isso deixando de aceitar a vida que tive? Depressão é não aceitar a vida como ela é. Mas fui resignado. O que você entende por resignação? Suportar as provas da vida com paciência. Não é isso. Não? Então o que é, doutor Inácio? Você esqueceu uma parte essencial em seu conceito. É suportar as provas da vida com paciência e jamais desistir de buscar-lhes a solução. Eu fiz isso, alegou o paciente. Não fez, retrucou o psiquiatra com sua típica franqueza e ironia. Fiz. Não fez. Em suas fichas, e quem o encaminhou para cá lhe deu detalhes de sua existência. Digamos que você fez isso até por volta dos 40 anos de idade, em seus primeiros 15 anos de espiritismo. Depois só se queixou. Você desistiu de assumir que desistiu. Não faliu, porém não deixou de crescer tanto quanto podia. Você cansou por dentro e não admitiu. Os outros 30 anos passaram na revolta e com esperança de morrer logo para fruir. Continuou sua tarefa por fora, esquivando-se do dever de melhorar por dentro. Instalou-se o vazio e a vida passou. Você foi traído pela famosa frase de muitos cristãos distraídos que esbanjam tempo e oportunidades. Que frase, doutor? As famosas frases proferidas por todos aqueles que se deixaram abater por egoísmo e se cansaram das refregas doutrinárias. Agora vou cuidar de mim, dar um tempo para mim mesmo, cheiro dos espíritas. Gente, ele continua, nós vamos depois começar a comentar, mas eu acho que vocês já contextualizaram que aqui nós temos um trabalhador espírita que realmente fez a caridade, trabalhou, mas foi cansando, como todos nós cansamos, dos embates do dia a dia, dos contextos, dos problemas que todos têm. Só que, como muitos dos cristãos, ou daqueles que dizem trabalhar em nome de Jesus, ou em nome do bem, estão sempre esperando o céu. E a gente está sempre transferindo essa felicidade para um outro lado. Esse é o maior erro de todos nós, e esquecendo de coisas que o próprio budismo fala e que o espiritismo também fala, né? Não temos que viver o amanhã nem o ontem, mas sim o agora. Tanto que o nosso cérebro foi feito, de certa forma, para tentar se preocupar com o agora. Então, essa questão que ele vem dizer, gente, ele tinha realmente uma depressão. Como eu disse, a depressão que todos nós ainda conhecemos, que as pessoas conhecem, é aquela pessoa que tem um choro e não quer fazer nada. A depressão tem várias facetas. Nós temos desde a depressão maior, que a pessoa realmente tem aquela anedonia. O que é anedonia? Perda de prazer de viver, perda de energia, chamado anergia. Quer dizer, a pessoa realmente não quer fazer nada e fica na cama, falta trabalho, não sai. Tudo bem, todo mundo conhece essa. Mas existem outros tipos. Existe depressão. Eu não vou entrar em detalhe em questões muito técnicas, é só para ilustrar e contextualizar a gente, onde a gente quer chegar com os próximos estudos. Nós temos uma depressão sazonal, que é muito comum na Europa, mas no Brasil também existe, num ambiente de frio, pessoas que não aguentam um tempo nublado, elas ficam mais depressivas. Existe uma depressão que as pessoas não entendem, que é chamada depressão crônica, chamada distimia. É aquela pessoa que está mais triste quase a vida toda, não consegue sorrir. Ela não consegue, às vezes sente muito alegre, quando tem um estímulo alegre, depois volta o seu humor depressivo. É chamado transtorno distímico, uma depressão crônica leve. Não tem cura, mas tem controle, tratamento para controlar, para que essa pessoa possa viver bem.
Nós temos uma outra depressão, chamada de depressão atípica, que nas redes sociais e na mídia é chamado de depressão sorridente. Tem sentido essa palavra, tem sim. A depressão sorridente, gente, é a depressão atípica. O indivíduo está depressivo, muito semelhante ao Anselmo. É aquela pessoa que está sorrindo, tem atividade social, tem relação social, parece alegre, mas por dentro ela se sente angustiada, sem valorização, sem sentido da vida, é a chamada depressão sorridente. Eu assisti alguns vídeos, um deles até na internet, alguns podem ser até fake, mas faz sentido. Pessoas que tinham depressão sorridente e que antes do suicídio, do dia que suicidaram, elas postaram, os amigos depois postaram os vídeos que ela mesma fez meses, semanas antes de suicidar. Eram vídeos sorridentes em que ela brincava, tirava selfie na festa, brincando. Então, realmente, essas pessoas que ninguém dava isso para ela, né? A gente vê isso até alguns artistas, nós vimos isso. Tem a depressão atípica. Então, é só para vocês entenderem, gente, como a depressão tem várias essas nuances, essas questões de genética, ambientais, biológicas e aqui para nós espirituais, que nós somos ainda herdeiros de outras vidas segundo o Espiritismo. Somos realmente ainda herdeiros de vários comportamentos nossos. Não é castigo, isso não existe, é justamente ação e resultado. E realmente acabamos, segundo o Espiritismo, plasmando isso nos nossos genes, no nosso cérebro, mas mais do que determinismo. Depressão não se manifesta apenas por um gene, é vários fatores, ele é multifatorial. Por isso que, mesmo do ponto de vista científico, ninguém pode responder à causa exata da depressão. Por isso que o fator de risco da depressão genética é 40%, fator de risco genético. Mas existem outros fatores, principalmente fatores ambientais. Quem acompanha nossos estudos aqui, eu falei, isso é muito comum em neurociências, não pergunte o que o gene é capaz de fazer. Pergunte o que esse gene é capaz de fazer em determinado contexto. Não sei se vocês lembram, eu dei um exemplo aqui de um trabalho sobre testosterona, que achava que testosterona deixava todo homem agressivo. Não é bem assim. A testosterona, a aplicação dela, aumentava a agressividade nos homens que já tinham agressividade. Então, vocês só entendendo o contexto, era apenas um exemplo. Bianca, E também assim são genes. Oi, pode perguntar? eu tenho uma questão aqui, depois que vocês leram essa parte do início aqui do Anselmo, que ele fala que ele ficou nas atividades espíritas na esperança de ter um pouco de sossego no plano. Então, há um interesse por trás, né? Eu só estou fazendo isso aqui para quando eu chegar lá do outro lado, eu não ter ninguém me incomodando. Eu sanar os problemas aqui. Então, eu sofro aqui para depois resgatar os louros lá na frente. Mais ou menos essa lógica. Só que me parece, na parte dele, que é uma motivação muito pouca, né? Assim, é um interesse muito pouco. E aí a questão que fica faltou. Eu não entendo muito das questões de depressão, mas assim, pelo que a gente vem conversando no grupo, faltou talvez neste personagem a questão da aceitação espiritual e depois a questão que você já tinha falado, né, que para modificar, criar um novo comportamento, precisa passar por umas etapas, né, de ter motivação, valor, recompensa, propósito. Faltou isso nesse personagem, assim, ou realmente a depressão ela castra isso de alguma forma? Não, eu vou pegar o que você começou, está aberto para quem quiser falar, tá, gente? Quiser tocar. Eu quero pegar o início da sua pergunta, Luísa. Lembra que nós estudamos outras vezes aqui, a neurociência e espiritualidade. O cérebro só trabalha com expectativa. Então, tudo que a gente faz está esperando algo, mesmo a atitude mais altruísta. Guardem isso, escrevam isso. A atitude mais altruísta está esperando expectativa, recompensa. Lembrando que essa recompensa nem sempre é prazer, é se livrar de uma dor. Então, muitas das coisas que ainda nós fazemos é justamente esperando esse céu ou essa recompensa. Não estou criticando ninguém. Cada um tem o significado da religião, viu? Estou falando não, quem está me ouvindo na gravação, não estou criticando ninguém, não. O caminho da espiritualidade é muito pessoal, viu? O que faz me mover a ajudar uma pessoa é diferente de você. Isso é espiritualidade, você vai encontrar o seu caminho. Mas estou falando do ponto de vista neurocientífico. Então, ele tinha uma expectativa que a maioria dos religiosos tem, que nós temos, principalmente eu que vim do espiritismo, uma cultura religiosa muito forte, com 17 anos, e católica também, ainda no meio espírita nós temos essa cultura católica de transferir justamente a nossa felicidade, a nossa recompensa para o outro lado.
é como se a gente depositasse tudo na conta corrente. Chega do outro lado, vai ver que ela está vazia. Porque tivemos essa expectativa muito alta. Está entendendo isso? Todos nós temos expectativa, gente. Qualquer relação, em qualquer movimento. Tanto que, muitas vezes, quanto mais alta a expectativa, maior o risco de queda nossa. Então, o cérebro, nosso trabalho com expectativa, ele estava certo nas crenças dele. Só que, realmente, devido a essa nossa cultura muito forte, de sempre esperando o nosso céu, e estamos deixando de cultivar esse céu interior. É um dos motivos do nosso estudo. Porque a gente está esperando um céu externo sem querer construir esse momento de paz interior. Então, a gente pode ter Jesus do nosso lado, Maria de Nazaré, está literalmente no heaven, no paraíso, mas a maioria de nós vai chegar com várias situações para serem resolvidas. E, de fato, porque nós somos seres humanos em construção. Nós estamos esperando, gente, desencarnar e atingirmos uma perfeição. Isso não existe. E mesmo os espíritas, eu sou espírita, eu posso falar, tá? Eu posso falar. O espírita, mas ele tem essa noção, ele tem essa expectativa de que vai desencarnar e vai atingir um certo burilamento moral, espiritual, porque está fora do corpo. Ocorrer anóxia cerebral, a falta de oxigênio, ele vai atingir isso. Então, nós temos que nos preparar aqui agora. Eu lembro justamente o que André Luiz fala, que o berço inicia, o túmulo desdobra. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que quando nos desencarnamos, nós continuamos na segunda etapa da mesma existência. A nossa vida, quando a gente desencarna, segundo André Luiz do Espiritismo, quando a gente morre, desencarna, vai para o plano espiritual, a gente continua a viver, a gente continua na segunda etapa da própria existência. Por isso, um dia, a Ângela falou isso comigo há muito tempo, que os espíritos também falam sobre isso, que a gente já está no plano espiritual, gente, segundo o Espiritismo. A gente aqui agora estamos no plano espiritual. Só que o plano espiritual mais denso, grosseiro, muito materializado. A gente desencarna, vai para outro estado. E à medida que o espírito evolui, vai atingindo outras elevações, outros estados da matéria mais rarefeito, mais puro, que a nossa ciência ainda não tem condições de registrar esse nível justamente de matéria. Mas sem fugir da sua pergunta, Luiz, é isso. Ele estava certo o que ele estava fazendo, ele estava esperando o céu. Era o que motivava ele. Estava certo. Só que essa expectativa dele foi tão alta que ele depositou tudo do outro lado e esqueceu de produzir esse céu no momento que ele estava vivendo. Então, olha só, ele muitas vezes tinha, eu não sei em detalhes do quadro, tá? Mas provavelmente uma depressão atípica. É depressão sorridente. Ele conseguia interagir, provavelmente era trabalhador, estava sempre sociável com outras pessoas, fazendo um trabalho ótimo, ajudou muita gente, mas esqueceu de ajudar a principal pessoa, que é ele mesmo. O budismo fala que a sua compaixão está incompleta quando você não inclui você mesmo. Então, gente, a questão do cérebro é isso. Lembre, quando você está com alguém, seja amigo, parente, professor, você sempre vai ter expectativa. Em algum momento, um vai decepcionar o outro. Porque eu estou sempre esperando que o Renato me trate de uma forma. Vai chegar um momento que não vai me tratar. É porque a minha expectativa está muito alta. Então, vai chegar um momento que ele não vai se enquadrar na minha expectativa. Então, sempre vamos nos sentir decepcionados com os outros. E o Anselmo se sentiu decepcionado com a vida, principalmente com a vida espiritual, porque ele estava colocando lá em cima uma expectativa muito alta de ter justamente o que o cérebro dele tinha, de atingir esse céu. Ele estava no caminho certo, mas a expectativa que ele gerou foi muito alta e esqueceu de produzir isso nele mesmo. Ô, Pianta, Pode falar, perdão. Só mais um comentário, em vez de uma questão, porque a Ângela levantou a mão, ela também quer falar. A gente pode falar, é uma questão, né? Que faltou para o Anselmo, talvez, o processo de individuação? Ah, com certeza, com certeza. É um mergulho pessoal, porque a individuação vem com autoaceitação, lembra? A gente não evolui, a gente não espiritualiza sem autoaceitação, senão fica justamente só de persona. A gente fica na persona do bem, do trabalhador do bem, que fala manso, que fala baixo, que é humilde, que veste roupa simplesinha. Estou dando um clichê para vocês. Então, faltou isso mesmo, um mergulho e a autoaceitação de quem ele era. Ângela, fala que eu quero te ouvir. Não é nada sobre isso. Eu quero falar sobre... A primeira fala sua sobre depressão e genética, né, nos genes. O filósofo médico Galeno de Pérgamo, baseado em Hipócrates, ele fez uma teoria, né, a teoria dos 4 temperamentos. Então, dividiu as pessoas em 4 temperamentos, baseado em Hipócrates.
o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim. Então, isso é muito interessante, né? Porque, vamos dizer assim, coloca as pessoas numa caixinha, né? Caixinha do sanguíneo, apesar de que também há, vamos dizer assim, mesclas, né? Você pode ser sanguíneo, colérico, misturado, fleumático. Então, eu estou vendo aqui o melancólico, né? Que pode ser, até o fleumático também. Não seria aquelas pessoas que já vêm com esse gene depressivo, né? Eu conheço muita gente que é fleumático ou é melancólico uma vida inteira, né? Como você falou, que não sorri. E tido isso, é classificado como temperamento. Será que isso tem alguma coisa a ver com depressão ou o temperamento é uma outra coisa? Não, o temperamento, Ângela, ele é um sinal de, às vezes, da sua personalidade, tá? Esse temperamento tem várias características, são características da personalidade. Mas o que você está falando, há vários genes que podem aumentar o risco de um comportamento disfuncional, desde ansiedade, bipolaridade, pânico, etc. Então, existem vários, mas são poligenes, tá? Não é apenas um gene que determina isso. E não quer dizer que seu pai, sua mãe, sua avó tem depressão, que você vai ter depressão. Você tem maior fator de risco. Por isso que eu quero dizer isso bem claro. A ciência fala que a depressão é multifatorial. Não é questão de gene, não é questão só de um ambiente, de um único trauma. Quer dizer, são vários fatores conjugados. É claro que tem pessoas que têm grande quantidade de genes que são identificados, determinando um comportamento e alterações da bioquímica do cérebro. Mas lembre que eu estou falando, gente, o gene não determina um comportamento, tá? Existem realmente algumas depressões, Ângela, que fazem parte de outras síndromes genéticas, tá bom? Desde transtornos demenciais mais graves, uma bipolaridade grave, uma esquizofrenia grave, um transtorno de espectro autista, quer dizer, a depressão ou aquele temperamento depressivo faz parte, às vezes, de um quadro já determinado geneticamente. Mas isso não é o comum. O comum realmente é multifatorial. Tá bom, Ângela? E levando em consideração que, como nós já aprendemos com você, que a ansiedade e a depressão são sintomas patogênicos de emoções desequilibradas. É isso mesmo, né? Então, é uma disfunção. Uma disfunção. Então, por exemplo, uma ansiedade ou uma depressão, elas podem ser revertidas pela nossa vontade, né? Ela não vira uma coisa crônica. Depende nos casos comuns, tá? Não estou falando nos casos de doença, igual esquizofrenia, outras coisas. Mas nos nossos casos, igual você falou aí, os sazonais, os periódicos, naqueles que a gente está numa fase, né? Final de ano, né? Que deixa todo mundo depressivo, ansioso. Então, tudo isso tem como reverter apenas com atitudes, né? Com atitudes, com mentalidade positiva e, no caso mais grave, com uma medicaçãozinha, né? É por aí, não é? Ô, Ângela, do ponto de vista neurocientífico, neuropsiquiatra, é ao contrário. Eu vou te falar o porquê. Não existe cura para depressão, tá? A gente fala que um paciente depressivo fica estável, mesmo sem remédio, e por muitos anos, legal, mas não há cura. Ele pode ter uma recaída a qualquer momento. Por isso que a depressão, ela precisa ser acompanhada como diabetes, como um paciente que tem asma, que tem pressão alta. Quando ele tem realmente uma depressão estabelecida psiquiatricamente, ele precisa desse acompanhamento. E quando eu estou falando, é só a depressão grave, não é a depressão do Anselmo que eu estou falando, tá? Então, infelizmente, a depressão ainda não tem cura, Ângela. Mas veja bem, e como eu vou falar mais adiante, existem realmente algumas técnicas que nós já comentamos aqui que podem nos ajudar a tentar melhorar a nossa depressão ou impedir que a gente entre num quadro depressivo. Existem até várias técnicas já validadas cientificamente para isso, tá, Ângela? Mas, infelizmente, a depressão e alguns quadros de ansiedade e outras distonias mentais não têm cura, mas têm controle, mantendo a pessoa estável, porque são doenças crônicas ou disfunções crônicas. E quero lembrar aqui para vocês, gente, que todos nós, em algum momento, podemos ter um quadro depressivo, mas não quer dizer que a gente seja depressivo. Por quê? Para ter depressão, você tem que ter um número X de tempo e tem que ter critérios específicos para isso. Não é porque eu passei 1, 7 dias, 8, 10 dias triste, que simplesmente isso é depressão. Eu preciso ter um tempo X para isso, que é geralmente 14 dias. E eu quero falar uma coisa para vocês que eu já falei.
O que diferencia nós, supostamente saudáveis, de um paciente psiquiátrico é apenas a intensidade, duração, frequência dos sintomas. Todos nós temos os mesmos sintomas de um bipolar e de esquizofrênico. Só o que diferencia da gente do paciente com transtorno psiquiátrico, gente, guardem isso, é intensidade, frequência e disfuncionabilidade. Então, todos nós ficamos infelizes, todos nós temos um momento de raiva, de querer quebrar alguma coisa. Uma pessoa pode ter isso. Mas a diferença para um paciente psiquiátrico é que ele também tem, só que ele tem isso direto, frequente, intenso, disfuncional. Então, é isso que diferencia nós de todas as patologias psiquiátricas que vocês possam pensar aí com vocês. Então, vocês veem a nuance disso, né? Como é diáfano, muitas vezes, até para os médicos, diferenciarem, até para os estudiosos, pesquisadores. Isso aqui é a linha da normalidade, isso aqui é o patológico. Isso é muito diáfano em muitas situações. E quem mexe com a área da área da saúde, principalmente mental, ocorre isso. Mas é isso, Ângela. A depressão é um problema de saúde pública. Existem muito mais depressivos do que a gente imagina. E a depressão, aqui também colocando, é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer, já comprovado cientificamente, tá? Lembrando, gente, que a tristeza, nós já comentamos isso, ela faz parte das nossas emoções básicas. Falar que uma pessoa nunca ficou triste é a mesma coisa que falar que ela nunca foi ao banheiro fazer xixi ou fazer outras necessidades, nunca teve fome. É impossível alguém não ter emoções básicas ao longo do dia. Eu já falei que tem uma coisa chamada de humor. O que é humor? O humor, justamente, ele oscila ao longo do tempo como justamente o traçado de um eletrocardiograma. Você hoje agora está feliz, tranquilo, daqui a pouco já fica triste porque recebeu a notícia, depois fica com raiva, depois tem uma alegria porque seu time ganhou. Assim é o dia. Ah, Carlos, eu sou bipolar. Não, bipolar é outra coisa. Isso é fisiológico, é saudável. Nós oscilamos as nossas emoções básicas ao longo do dia diante dos estímulos ambientais. É igual seu cachorrinho, seu gatinho. É a mesma coisa. Ele tem raiva, uma hora medo, uma hora ele está com vontade de comer. É a mesma coisa, o nosso cérebro funciona assim. Só que nós temos a complexidade, porque a emoção produz o sentimento. Então, o Anselmo, ele tem, a princípio, essa depressão atípica, depressão sorridente, entre aspas, também chamada de depressão mascarada. Porque a pessoa, às vezes, tem uma depressão atípica. Essa depressão sorridente é justamente para lidar com a depressão. É uma forma de compensar a depressão. São pessoas que têm dificuldade de expor o que elas estão sentindo. Uma característica da depressão do Anselmo chama depressão atípica. Elas têm dificuldade de expor as suas emoções. Então, uma forma de lidar com a depressão é sorrir, socializar, falar que está tudo bem, tentar justamente ser ali o youtuber, o influencer. É uma forma dela tentar vencer aquilo, daquela da depressão. É uma forma de compensação mental e emocional. Então, eu estou querendo tirar aqui, principalmente do Anselmo, as variáveis da depressão. Existe uma expressão em neuropsiquiatria, gente, que eu gosto muito, que diz o seguinte: se a dor não é sua, não chame de frescura. Repetindo, se a dor não é sua, não chame de frescura. Então, eu tenho pacientes nossos depressivos, gente, que não tem, chega a esse estado, tá? Estados mais graves. A pessoa não consegue mexer na cama. Ela fica olhando para um ponto durante vários momentos. E aquela pessoa, no dia seguinte, está conversando com você, às vezes até numa festa. Tá? Então, vocês veem como a depressão tem essas nuances, que é uma disfunção da bioquímica cerebral, mas só a bioquímica cerebral não justifica todos os sintomas e as causas da depressão. Nós, como espíritas aqui, entrando na área espiritual, nós sabemos que o espírito ele tem o viajor do tempo, ele tem seus desvios, ele tem várias questões que carregamos para o nosso corpo e acabamos repetindo comportamentos. É uma questão complexa, nós não temos resposta para isso, mas o espiritismo nos abre uma janela para ver uma coisa além de ambiente e genética, que é a ambiência espiritual. As famosas frases... Nesse ínterim, Anselmo modificou sua fisionomia por completo e começou a esbravejar. Ele ficou bravo com o doutor Inácio. Já ouvi falar na segunda morte. Ela existe mesmo, doutor? Se existir, prefiro-a a ter que viver. Quero voltar aos reinos inferiores. As coisas não foram como desejei na terra. E, pelo visto, não serão a contento por aqui também. A vida espera rica de oportunidades, só você não consegue perceber. Nada deu certo na minha vida, não quero tentar mais. Engano, meu filho. Talvez nada tenha saído como você desejou. Isso não significa que não deu certo. Em verdade, deu certo e você não entendeu. Se tivesse dado certo, eu não estaria nessas condições. Você está nessas condições porque não aceitou, é bem diferente. Não aceito mais nada da vida, chega. Inclusive, não quero o senhor como meu médico. Isso é fácil de resolver, de fato não sou um dos melhores.
Existe sempre uma resposta honesta nos lábios do doutor Inácio. Eu não quero viver, doutor Inácio. O senhor entende? Falou aos prantos. Para mim, chega de existir. Eu não quero ser nada. Aliás, disse com ódio nos olhos. Eu quero ser um verme rastejante que não precisa pensar e se cuidar. Ajude-me, doutor Inácio. Mate-me, pelo amor de Deus. No próximo parágrafo, ele fala que realmente ele entra em um choro convulsivo, é chamado os enfermeiros no plano espiritual para dar-lhe um sonífero e ele entra em sono. Isso é apenas um dos milhares de casos que o Inácio Ferreira lida do outro lado. Então, assim, o que nós podemos dizer até aqui agora, gente, é um assunto muito amplo, é da importância de nós vivermos o aqui e o agora e começarmos a planejar esse céu já agora. É importante, essa questão que o Espiritismo traz é muito interessante, que existe um contínuo na vida. O budismo fala que nascimento e morte de fato não existe, só existe continuação. E essa colocação é uma das maiores contribuições, na minha opinião, se me permite, do Espiritismo. Que ele vem dizer, olha, a vida continua, que a morte é apenas um fenômeno biológico, como o nascimento é apenas um fenômeno de materialização, uma materialização mais densa, segundo André Luiz. Então, isso nos dá muito significado na vida, saber que não existe um fim, existe um fim de um ciclo para iniciar um outro. E o cérebro nosso, ele tem várias capacidades para nós começarmos a perceber isso. E uma delas é a metacognição, como eu já falei, que está no córtex pré-frontal. A metacognição é a nossa capacidade de pensar o que estamos pensando, de fazer justamente a reflexão através de divagação, terapia, yoga, prece, através justamente de simplesmente silenciar para começar a nos escutarmos. A gente acha que é perda de tempo parar para escutar nossos pensamentos. E eu já falei isso com vocês, só terminando, Renato, a nossa capacidade de nomear as nossas emoções e sentimentos. Quando a gente dá nome que estamos sentindo, diminui o impacto da força dela no nosso cérebro. Nós diminuímos a atividade da amígdala, que dispara nossas emoções básicas. Então, o exercício que eu tenho feito, graças a Deus tem me ajudado muito, eu ensino meus pacientes a vocês, é nomear as emoções. Isso ajuda muito. E é uma forma da gente diminuir o impacto da depressão ou de outras emoções que podem se tornar disfuncionais.